Olá, caros colegas, bem-vindos ao nosso vídeo explicativo sobre a metodologia de implementação da gestão de riscos no Instituto Federal. Nosso objetivo é explicar de forma didática como funcionará a gestão de riscos no Instituto. Desde já, a comissão se coloca à disposição para sanar possíveis dúvidas. Desejo a todos sucesso nesse trabalho. Bom, primeiro nós vamos apresentar então os documentos que foram enviados aos campi. O primeiro documento é a metodologia de implementação. Essa metodologia ela foi aprovada pelo CODIR e ela traz uma introdução falando do cenário da gestão de riscos, como que é o cenário atual, quais são os países que já fazem gestão de risco e traz a nossa demanda, né, que é uma demanda do TCU. O TCU orienta que se faça gestão de risco. Então, nesse contexto, no esforço de atender às normativas legais e fortalecer uma estrutura administrativa, o Instituto criou essa ferramenta, né, desenvolveu essa ferramenta para que nós possamos fazer o gerenciamento de risco de forma padronizada e organizada. Então, para fazer essa metodologia, a gente buscou, né, os referenciais teóricos, os documentos, artigos científicos, padrões e modelos de diversos países e adaptou à realidade do Instituto. Então, entre os documentos que estão aqui, os documentos que foram usados nessa metodologia, estão normas da ABNT, está o GES Pública, alguns livros de gestão de risco, alguns modelos internacionais. Então, o nosso objetivo aqui é descrever os procedimentos de implementação e acompanhamento da gestão de risco nas unidades do Instituto Federal. Então, definindo requisitos mínimos para a identificação, monitoramento e controle de riscos institucionais. O nosso documento, ele define o que é um risco, baseado, claro, nos nossos referenciais. Os tipos de riscos ele também define, risco de conformidade, risco operacional, risco estratégico e risco financeiro. O documento também busca explicar o que é o processo de gerenciamento de risco, né? Do porquê que ele existe, qual a importância dele. E, principalmente, o principal objetivo aqui desse documento é mostrar qual é o modelo adotado aqui pelo Instituto, que é esse modelo que foi construído baseado nos nossos referenciais. Então, o modelo que a gente vai usar, ele é um modelo que é por etapas. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer é identificar processos críticos. Então, como a gente vai fazer para identificar os processos que precisam ser trabalhados primeiro? A gente vai fazer workshops, brainstorm, vai procurar identificar esses processos. Isso na planilha vai ficar mais claro. Depois desse processo de identificação, né, dos processos críticos, a gente vai partir para a identificação dos riscos desses processos, que é a próxima etapa. E depois a gente vai partir para a análise do risco, que é entender, né, qual o impacto desse risco e a probabilidade desse risco acontecer. Então, a metodologia ela explica como fazer isso. Ela explica também o que é uma matriz de risco. Esse conteúdo é muito importante porque nem todo mundo tem conhecimento teórico sobre gestão de riscos. Então, está de forma bem sucinta, mas assim, direta no que nós precisamos fazer. Então, a matriz mesmo ela vai explicar o que é uma matriz de risco, vai explicar o que é um plano de resposta ao risco, né? E, importante também, vai trazer instruções para a coleta de dados. Como a gente vai trabalhar com planilhas, então essas planilhas têm escalas, têm pontuações. Então, essas escalas elas estão explicadas aqui. Então, na planilha 1, está falando, né, que a pontuação 5 para a imagem significa que é de caráter internacional. Então, quando você estiver preenchendo a sua planilha, a planilha do seu setor, você vai estar acompanhando com a metodologia, porque a metodologia é que vai dizer quais são as pontuações que vão ser dadas. Então, na planilha 2, né, ele explica para a definição de risco, quais são os padrões utilizados. Aí, na planilha 3 também, assim ele vai explicando como preencher todas as 6 planilhas.
o documento também fala sobre o envio dos formulários das unidades de risco. Então, vocês que foram designados, vocês terão esse papel de enviar aos níveis hierárquicos, né, enviar aos setores, os formulários, e depois, no prazo que vai ser dado, pegar esses formulários de volta e enviar para a reitoria do Instituto. Esses dados eles vão ser compilados e vão gerar um relatório anual de riscos, né? Que é o que vai falar aqui no item 6, que é a confecção do relatório de risco. E no item 7 vai falar do monitoramento e controle, que também é muito importante. Aí tem um cronograma do processo, né, do processo todo de gerenciamento de risco. Tem uma parte da gestão de risco que você vai definir em qual macroprocesso aquele processo que você está trabalhando está localizado. Então, para facilitar a vida de vocês, os macroprocessos do Instituto, eles estão definidos no nosso relatório de gestão, no nosso PDI, mas eu coloquei eles em anexo aqui para poder facilitar. Então, quando vocês estiverem definindo qual que é o macroprocesso que vocês estão incluídos, então é só vir aqui e verificar. Aí tem vários macroprocessos, eles já estão lá na nossa planilha. Tem o macroprocesso de ensino, tem o macroprocesso de pesquisa e inovação, tem vários. E aí vocês vão fazer a leitura e verificar em qual macroprocesso vocês estão incluídos. Então, a princípio, são a leitura, né, desses dois documentos, para que depois nós façamos o preenchimento do formulário em si. A partir de agora, nós seguiremos com a apresentação do nosso instrumento de coleta de dados. É um documento composto de 6 planilhas e eu vou explicar cada planilha, como preencher cada planilha de forma detalhada. Então, nossa primeira planilha é a planilha de identificação dos processos críticos. Por que nós precisamos identificar os processos críticos? Nós sabemos que o Instituto trabalha com vários setores e cada um desses setores tem vários processos sendo executados. Porém, para trabalhar a gestão de riscos de forma mais eficiente, nós vamos trabalhar só com os processos que estão em estado crítico, né? Porque são os processos que merecem mais a nossa atenção. Então, para começo de explicação, essa planilha contém um cabeçalho e aqui vocês vão se identificar. Tá? Então, vocês vão colocar qual é o campus de referência. Aqui, no exemplo, vai ser reitoria. Tá? E aqui vocês vão colocar qual departamento que está sendo estudado. Então, aqui está PROARD, poderia ser qualquer outro departamento, poderia ser CORES, por exemplo. Agora, quem é que vai responder essa planilha? Isso é muito importante. Se for a CORES, vai ser o coordenador da CORES junto com seus liderados. Por quê? Porque só quem trabalha na CORES tem a capacidade de listar os processos que são executados lá. Então, você que está responsável pela gestão de riscos aí no seu campus, você, na verdade, é só um instrumento para que essas planilhas, esses documentos cheguem aos gerentes dos setores, cheguem às lideranças, e elas que vão preencher. Então, você vai trabalhar aí como forma de orientação mesmo, tá? Então, enviando primeiro todos esses documentos para essas chefias e depois recolhendo esses dados e enviando para a comissão central, tá? Então, quem vai responder? O responsável pelo setor junto com seus liderados. Então, aqui no nosso exemplo não vai ser CORES, vai ser PROAD. Que é a nossa Pró-Reitoria de Administração. Aqui embaixo tem uma nota, né, uma nota orientativa, falando que se você tiver alguma dúvida, você pode recorrer à metodologia, né? E já aqui embaixo a definição dos critérios que nós vamos adotar, ok? Primeiro critério vai ser o macroprocesso. Então, como eu sei que dentro da PROARD, que a PROARD está incluída no macroprocesso de administração? Porque eu fui lá no anexo, deixa eu localizar aqui o anexo. Eu fui lá no anexo e eu vi que o macroprocesso de administração tem esses processos aqui e que dentro desses processos há o processo de licitação, realiza as licitações necessárias à aquisição de materiais.
Então, licitação é um processo que é executado dentro da PROAGE. Então, a PROAGE, o macroprocesso que ela está incluída é o macroprocesso de administração. Mas há vários macroprocessos. Por exemplo, se fosse a CODE, seria ensino. Se fosse a PROEC, seria extensão. Então, vocês vão ter que ler, né? As pessoas que vão preencher vão ter que ler e se identificar dentro de qual macroprocesso ela está. E aqui ela vai listar todos os processos que são executados. Baseado em que ela vai listar esses processos? Baseado no dia a dia do setor e baseado no nosso regimento, porque o regimento diz quais são os processos que devem ser executados. Isso é bem importante porque as pessoas que vão estar preenchendo vão até localizar algumas coisas que talvez estão no regimento e não estão sendo executadas, ou que estão sendo executadas e não estão no regimento. Então, é a hora também de nivelar, né, de verificar quais são os processos que realmente devem ser executados por esse setor. E importante também os critérios de relevância de impacto, porque são esses critérios que vão me dizer se o processo de licitação é crítico, moderado ou leve. Quais são esses critérios? Serão os critérios de imagem, critério financeiro, critério de legislação e critério operacional. Então, no critério de imagem, qual é o impacto desse critério para o processo de licitação? Então, aí você vai ter que fazer uma análise crítica do processo. Aí você vai pensar, o processo licitatório, ele atinge a imagem do instituto? A que ponto que ele atinge? E aqui no comentário ele vai falar, né, cada pontuação e cada descrição dessa pontuação. Por exemplo, se eu colocar 5, quer dizer que para a imagem do Instituto, o processo de licitação tem um caráter internacional. Por que eu coloquei 5 ali? Porque no processo licitatório pode participar empresas internacionais, nada impede, porque tem alguns objetos que só são licitados, só são comprados por empresas internacionais. E também porque o processo de licitação ele gera muito interesse da imprensa, né, da sociedade civil. Então, é um processo que realmente merece uma pontuação 5, porque ele impacta muito na característica de imagem, ok? Mas se fosse um outro processo que não impactasse tanto a imagem do Instituto, poderia ser de caráter nacional, regional, local ou de caráter individual. Aí você que está analisando esse processo é que vai me dizer, né, qual que é a pontuação. Já o financeiro, qual é o impacto no financeiro do Instituto? Né? Aí aqui pode ser 5 para massivo, 4 para severo, 3 para moderado, 2 para leve e 1 para insignificante. Nós sabemos que a licitação é um processo bem importante na característica de financeiro, né? Porque ela pode gerar tanto economicidade quanto prejuízo para o Instituto. Então, aqui está 4, mas eu vou colocar 5. Né? Porque eu acredito que para o financeiro ela tem esse efeito massivo. Porque ela pode gerar tanto prejuízo quanto economia para o Instituto. Já na questão da legislação, as características que eu posso colocar aí é que ela pode ser 5, né, com perturbações muito graves, limitadas, leves ou muito leves. A legislação também está muito amarrada com o processo licitatório. Nós sabemos que todo o processo de licitação ele é regido por uma lei e ela tem que ser extremamente respeitada, né, porque gera sanções, tanto para o ordenador de despesa quanto para a pessoa que está executando a licitação. Então, na questão da legislação, também é uma nota muito alta. Claro que o exemplo da licitação, a licitação é um dos processos mais complexos, né, que se existe dentro de uma instituição pública. Então, com certeza, ela vai gerar um status bem elevado, tá? Mas vai ter outros processos mais simples que a legislação não afeta tanto, que o financeiro não afeta tanto, então tem que ter essa análise crítica mesmo. Aqui eu vou colocar 5. E no operacional do Instituto? Como que a licitação interfere? Aqui você pode colocar que interfere com perturbações muito graves, limitadas, leves ou muito leves. Para a questão do dia a dia do Instituto, da operacionalização das atividades do Instituto,
A licitação, qual é a característica principal dela, né? Que é de fazer compras, né? De ter os produtos, os serviços que o Instituto precisa. Então, se uma licitação não dá certo ou se ela não tem a economia esperada, isso vai gerar um impacto no operacional, porque pode acontecer de não ter uma aula por falta de material, pode acontecer de a gente ficar sem o serviço terceirizado de limpeza porque não foi executado a licitação. Então, também é um impacto alto aqui. Vou colocar 4. Mas, claro, só quem saberia responder esses valores é quem está no dia a dia do processo, ok? Então, aqui a média, isso aqui já é calculado automaticamente, e o nível de impacto já foi calculado automaticamente. Então, se a nota foi 4,25, quer dizer que o nível de impacto é massivo. Tá? Se desse 2 aqui, aí ia ser outro nível de impacto, ok? E aqui nós vamos colocar qual é a tolerância de tempo que nós temos sobre esse processo. Ou seja, nós temos tempo de esperar? Esse processo, ele cabe esperar? Se couber esperar, você vai colocar uma nota, né, que influencia pouco, ou quase não influencia. Mas nós sabemos que esse processo influencia muito, então vamos colocar aqui 5. Né? E isso deu, né, o resultado dessas atribuições, deu que o status, né, desse processo é crítico. Então, quando você terminar de preencher, vai ter vários processos aqui e vários status aqui. Vai ter alguns processos com estado crítico, outros com estado moderado e outros com status leve. Tá? Então, depois que tiver todo esse preenchimento de todos esses processos que são executados por esse departamento, nós vamos levar para a gestão de risco só os que tiverem status crítico. Tá? E é a próxima planilha. Na próxima planilha, a gente vai pegar esses processos que estão em status crítico e vai listar os riscos que eu tenho desse processo. Ok? Então, pode dar vários riscos, ou nem tanto, né? Mas pode, vamos supor, uns 20 riscos aqui. Então, você vai definir todos os riscos, vai falar que risco é esse, qual a definição que esse risco tem e classificar esse risco de acordo com esses critérios aqui. Onde você vai ver esses critérios, explicando exatamente o que é um critério de conformidade, um operacional, um financeiro e um estratégico? Lá na nossa metodologia. Até coloquei aqui um comentário, ver na metodologia, ok? Nesse caso aqui, eu listei um risco que tem na licitação, tá? Um risco, pode ter vários, só no processo de licitação, ok? Então, não cumprimento de prazos legais. É um risco que nós temos dentro do processo licitatório. Então, eu vou descrever ele aqui, ó. Não respeitar prazos de edital, publicação e impugnação. Eu defini o risco, eu disse o que o risco é. E também classifiquei ele como um critério de conformidade, tá? Ok? Porque se você for ler lá, ele está falando que o critério de conformidade e legalidade tem a ver com respeitar as legislações. Então, nós sabemos, né, que a 8666, ela é uma lei que ela dita os prazos. Né? Então, se você não respeita os prazos que a lei dita, você está indo contra a lei, ou seja, você está sendo ilegal. Então, nós não podemos, enquanto instituição pública, passar por esse tipo de situação. Por isso que nós estamos fazendo a gestão de risco, é para evitar este tipo de risco aqui. Ok? Depois que forem listados todos os riscos, forem definidos todos os riscos e classificados todos os riscos, nós passamos para a análise de probabilidade desse risco. Porque eu estou dizendo que esse risco acontece, mas eu não sei qual a probabilidade dele acontecer. Porque esse risco pode existir e não ter uma probabilidade alta de acontecer. Ok? Então, a partir desse momento que eu defini os riscos aqui, eles vão começar a aparecer automaticamente nas outras planilhas. Então, nessa próxima, ele já está aparecendo aqui, ó, não precisei nem preencher. E assim vai acontecer com todos os riscos que foram cadastrados. Então, a partir de agora, essa planilha ela serve para, a partir dos fatores de risco, definir qual que é a probabilidade desse risco acontecer.
Então, quais são os critérios que nós levamos em consideração para calcular a probabilidade desse risco acontecer? São esses critérios aqui. Lá na metodologia explica eles. Então, primeiro aqui, mas no próprio comentário eu já expliquei, para você não precisar ir lá na metodologia. Qual que é o critério 1? O critério 1 é tecnologia da informação. Então, será que existe algum sistema que possa ajudar no sentido desse não cumprimento dos prazos legais? Será que o sistema informatizado ele é muito importante para o não cumprimento dos prazos legais? Então, aqui de novo vai ser de 1 a 5, sendo que 5 influencia muito esse fator. Mas nós sabemos que nem todos esses fatores aqui vão influenciar muito. Então, tecnologia da informação influencia? Influencia, mas não tanto, né? Eu vou colocar aqui 3. Por quê? Porque não tem um sistema de informação que fique me dizendo, né, que o prazo legal está se esgotando, ou quais são os prazos de licitação. Né? Não tem um sistema para me lembrar isso. Quem vai ter que lembrar é a pessoa que está executando. Ok? Então, não é algo que interfira muito. Aí, no segundo critério, no segundo fator, RH. Levantamento do nível de qualificação, quantidade e posicionamento tático da equipe. Será que a minha equipe de licitação está com o número adequado de pessoas? Será que essas pessoas estão devidamente qualificadas para mexer com esse tipo de processo? Então, no exemplo aqui, eu coloquei 5, porque eu acredito que esse fator influencia muito para o não cumprimento dos prazos legais. Já o próximo fator, meios organizacionais. Levantamento se a organização dispõe de uma rotina de emergência e política de tratamento de riscos. Então, aqui, de novo, né, a gente vai considerar que influencia muito você ter esse nível, né, esse preparo no sentido de ter tudo padronizado, de ter fluxo, de ter procedimentos padrões. Então, às vezes não existe isso dentro do setor. E isso influencia, certo? Então, aí você vai colocar uma nota mais alta, né, de 4 a 5. O próximo fator, infraestrutura. Levantamento dos recursos físicos. Será que eu tenho a quantidade de computadores necessárias? Será que a sala onde acontece os processos de licitação tem a estrutura necessária? No exemplo, a gente está considerando que está tudo bem em relação à questão física, né? Que tem todos os materiais e que isso não vai influenciar muito nesse risco. E agora, o ambiente externo. Levantamento dos cenários que influenciam os perigos, né, que estão no ambiente externo. Coloquei aqui um valor 5, porque considero que influencia muito. Já o ambiente interno, aqui ele fala, levantamento do nível de relacionamento dos colaboradores da alta administração, clima organizacional, cultura, política de RH. Por que esse ambiente interno influencia muito? Porque pode estar tudo bem aqui nos outros critérios, nos outros fatores, e o fator que está incorrendo aí o risco, ele é muito afetado por esse ambiente interno, porque às vezes ele está conturbado, às vezes os colegas de trabalho não estão, né, bem alinhados em relação ao trabalho, e isso vai influenciar de forma tanto negativa quanto positiva. Então, aqui também, só a título de exemplo, coloquei 3, mas eu não sei, só quem vai saber é a pessoa que trabalha com a licitação. E a partir disso tem essa frequência, né? Essa frequência é calculada automaticamente. Então, aqui, a média desses fatores deu 3,5, ok? E eu tenho que colocar, aqui é calculado automaticamente. Já aqui eu tenho que colocar, ó, qual que é a minha exposição nesse risco aqui. Então, a exposição pode ser 5, uma ou mais vezes por mês. 4, uma ou mais vezes por ano. 3, uma ou mais vezes a cada 5 anos. 2, uma ou mais vezes a cada 10 anos. E 1 remotamente. Como o processo licitatório ele acontece com frequência, eu coloquei 5, né? Que isso aqui, que o risco pode acontecer uma ou mais vezes por mês. Tá? Então, eu coloquei 5.
e aqui ele me gerou o valor que vai falar qual que é o grau de possibilidade disso aqui acontecer, desse risco acontecer, o grau de probabilidade, desculpa. Então, o grau ficou muito alto, ou seja, há 70% de chance deste risco acontecer. Ok? Isso nos leva ao à nossa próxima planilha, que é a planilha de impacto dos riscos. Por que a gente faz probabilidade e impacto? Porque a matriz de riscos ela é gerada a partir dessas duas variáveis, ok? Então, a gente não faz uma matriz de risco baseada em achismo. A gente faz uma matriz de risco baseado em um estudo com atribuição de valores. Ok? Então, aqui novamente aparece, né, o primeiro risco que foi listado, não cumprimento de prazos legais. Isso aqui vai aparecer automaticamente, todos os riscos que foram cadastrados aqui na definição. Tá? E agora a gente vai considerar de novo esses fatores. Imagem, financeiro, legislação e operacional, para ver qual que é o impacto deste risco, não estamos falando mais de processo, estamos falando do risco do processo para a organização. Então, novamente, nós vamos colocar o não cumprimento de prazos legais. Para a questão da imagem do instituto, qual que é o valor que nós vamos dar? Né? Quando você não cumpre um prazo legal, o que acontece? Você tem prejuízo aí de financeiro, né? Porque você vai fazer uma publicação no jornal, por exemplo. Essa publicação tem valores altos, né? R$ 1.000, R$ 2.000, dependendo do jornal que você está publicando e do tamanho dessa publicação. E tudo isso gera uma imagem. Imagina, se o Instituto vai e marca uma licitação para um tal dia e depois verifica que marcou errado, e aí tem um monte de licitante vindo lá de São Paulo para participar da licitação presencial, né? Do pregão presencial, e chega aqui e não mudou o prazo porque a gente não tinha observado a lei. Então, o que os licitantes vão achar? Nossa, mas esse instituto é desorganizado, né? E não é o que nós queremos que eles achem. A gente quer passar uma imagem de um instituto bem estruturado, com uma gestão bem alinhada. Então, para a imagem do instituto, eu vou colocar o valor 4. Tá? O que é o valor 4? De caráter... 4 não, desculpa. 5, né? Porque lembra que eu falei da questão dos licitantes internacionais? Né? Isso pode, então, interferir, né, na questão da imagem de forma internacional. Pouquíssimos riscos vão interferir na imagem em caráter internacional. Quais são os riscos que podem ter esse caráter internacional? A licitação, algum programa internacional de intercâmbio que não aconteça da forma como deveria acontecer, algum convênio com organizações internacionais. Então, esses processos que têm a ver com questões internacionais vão interferir na imagem do Instituto de forma de caráter internacional. Então, para o financeiro, coloquei 5, né, porque a gente já viu que a questão da licitação e de tudo que acontece dentro da licitação impacta muito no financeiro. Na legislação aqui vai ser 5 também. E no operacional, 4. Então, a média desse impacto deu 4,75, o que significa que o nível de impacto deste risco é massivo. Então, isso vai gerar uma planilha. Você vai clicar aqui em gerar planilha e ele vai te apontar aonde que aquele risco 1 está localizado. Então, ele está localizado na parte vermelha da planilha, ou seja, ele é massivo e com a probabilidade muito alta de acontecer. Ok? Quando vocês tiverem todos os riscos cadastrados, vai aparecer, 20 riscos distribuídos aqui, 30 riscos. Alguns riscos vão estar no mesmo quadradinho, outros vão estar no verde, outros vão estar no amarelo, no laranja. Qual que é o nosso objetivo, pensando em matriz? É fazer com que todos esses riscos que estejam localizados nessa área mais avermelhada da matriz venham para essa área mais clara, ou seja, venham para a verde, ou seja, diminuir a possibilidade e o impacto desse risco dentro do instituto. Então, vocês vão clicar aqui em gerar matriz e ele vai
distribuir os riscos na matriz. E isso vai facilitar muito, porque você vai visualizar como que está o teu setor em relação aos riscos, ok? Mas só verificar não adianta, nós precisamos criar um plano de ação para que os riscos que estão localizados na parte avermelhada passem para a parte mais clara da matriz. Como nós fazemos isso? Com a nossa última planilha. De novo, vai aparecer todos os riscos que foram listados aqui na definição de riscos. Só que agora eu vou dar pai ou mãe para esse risco, ou seja, eu vou dar um responsável para ele. Então, nesse exemplo aqui, o não cumprimento de prazos legais, quem vai ser responsável por esse risco vai ser a Karine. Minha chefia disse que eu ia cuidar dessa parte. E junto com a minha chefia, nós decidimos dar uma resposta a esse risco. Qual pode ser a resposta? Pode ser aceitar, mitigar, transferir ou eliminar. Nós vamos mitigar esse risco. Mas quais são as outras respostas possíveis? Está lá na nossa metodologia. Quando que você aceita, quando você mitiga, quando transferir e quando eliminar. Tá? Mas eu já adianto que a maioria das respostas vão ser mitigar, porque é muito difícil você eliminar um risco. O risco ele é inerente do processo, né? Ele sempre está ali. Mas pode ser que com apenas uma ação você consiga eliminar, mas é bem raro esse caso. Transferir quando você acredita que esse risco não pertence ao teu setor, que acontece muito, né? Você pode transferir esse... Não acontece muito, mas pode acontecer. Por exemplo, algum risco que pertence à tecnologia da informação, não a você. Aí você vai transferir esse risco para outro setor. Tá? Mas nem tudo é para a tecnologia da informação, gente. Nem tudo é culpa do sistema. Então, vamos analisar de forma bem crítica. Mitigar, né, que é tentar trazer esse risco para a parte mais verdinha ali da tabela, ou aceitar. Quando você aceita, quando você vê que não tem jeito, aquele risco existe e não tem ação que dê jeito nessa situação. Então, mas a gente vai procurar não aceitar muitos riscos, né? Vamos tentar mitigá-los. Então, aqui a Karine decidiu que vai mitigar esse risco. Como? Ela tem que falar qual que é a ação que ela vai fazer. Então, a ação que a Karine propôs é formular um checklist com os prazos para acompanhar cada processo. Porque ela acredita que fazendo esse checklist, a possibilidade dela não cumprir os prazos legais vai diminuir. E, de certa forma, diminui mesmo, né? Porque se ela tiver um checklist ali dizendo que até prazo tal ela tem que fazer a publicação, que até prazo tal tem que ocorrer a sessão. Então, isso, né, diminui o risco dela ficar só por conta de lembrar de fazer aquela coisa. Né? E há várias ações que podem ajudar aí o setor. Então, vocês têm que pensar também de forma crítica e buscar formas de melhorar o serviço de vocês e de transformar esse serviço num serviço mais efetivo, um serviço bem profissional mesmo, assim. Então, como fazer isso? A partir das ações que vocês vão listar para a gente. Além de falar qual é a ação que você vai fazer, você tem que me dar uma data. Tá? Então, a partir do dia tal, eu vou fazer esse formulário. E um status. Algumas ações vão estar em execução, outras não vão ter sido realizadas e outras vão estar em status executado. Ok? Então, no mas, aqui, né, nesse caso, está em execução. No mas, muita sorte aí para vocês, para enviar essas planilhas para os nossos gestores e que eles consigam utilizar dessa ferramenta da forma máxima, né? Porque é uma ferramenta muito interessante, né? Além da obrigatoriedade aí, da orientação do TCU, é uma ferramenta de gestão. Então, vamos encará-la desta forma, né? Não como só mais um documento para preencher. Vamos encará-la como uma ferramenta que vai nos ajudar no trabalho. E aqui o pessoal da comissão central deseja sorte para vocês e estamos abertos para tirar dúvidas, né? Para melhorar o documento para próximas versões. Nós precisamos muito da ajuda de vocês e estamos aqui para ajudá-los também. Muito obrigada pela atenção e boa sorte.